Oi, dona Amélia, como você está? Oi! Ai, seu Chico. Então, eu estou bem, mas eu tenho dormido tão mal ultimamente. Tenho muito pesadelo, insônia e às vezes eu fico um pouco triste. Será que isso só acontece comigo? Nossa, dona Amélia, eu também. Será que tem a ver com Parkinson? Verdade, seu Chico. Eu gostaria de saber o que acontece com o sono depois do Parkinson. Será que o pessoal do GPFIM pode nos ajudar? Oi, dona Amélia, oi, seu Francisco, tudo bem com vocês? Tem relação sim, viu? Na verdade, a maioria das pessoas com Parkinson enfrentam alguma alteração do sono. Inclusive, os distúrbios do sono normalmente aparecem anos antes do diagnóstico da doença de Parkinson. E você deve estar se perguntando, mas por que isso acontece, Rogério? Bem, são vários fatores que podem influenciar nas alterações do sono. O primeiro deles é que a própria doença, ela altera o funcionamento de algumas estruturas lá do cérebro que são muito importantes para a regulação do sono. Além disso, a própria medicação utilizada no tratamento da doença de Parkinson, o Prolopa, que é a mais efetiva quando a gente pensa aí no tratamento dos sintomas motores, acaba tendo um impacto negativo no sono, ou seja, acaba influenciando negativamente ali. Além também do próprio processo de envelhecimento, ou seja, com a idade, é normal que o sono também sofra algumas alterações. Então, a junção desses fatores acaba influenciando no sono. Mas pensando mais especificamente na doença de Parkinson, você deve estar se perguntando, mas quais são os sintomas mais frequentes, Rogério? Bem, são vários, como por exemplo, a noctúria, que é quando a gente acorda várias vezes à noite para ir ao banheiro, o sono não reparador, que é quando a gente acorda, mas sem aquela sensação de ter descansado, ou seja, já acorda cansado, e consequentemente isso acaba levando à sonolência diurna excessiva, que é quando a gente acaba com muito sono durante o dia. Além disso, tem alguns aspectos motores, como por exemplo, a síndrome das pernas inquietas, que é aquela dificuldade de deixar as pernas relaxadas, como se viesse uma vontade muito grande de ficar mexendo a perna, e a gente não consegue deixar ela relaxada ali. Acaba que muitas vezes acontecem movimentos periódicos dos membros, então alguns movimentos involuntários também. Pode acontecer o que nós chamamos também de acinesia noturna, que às vezes é difícil até virar na cama, por exemplo. E tem um distúrbio que chama distúrbio comportamental do sono REM, que apesar desse nome complicado, o que é caracterizado? Pelo não relaxamento dos músculos durante o sono. Isso acaba influenciando que, por exemplo, a gente acaba realizando aquilo no qual estamos sonhando. Então, por exemplo, se está sonhando que a perna está mexendo, ela acaba se mexendo ali. Isso acaba atrapalhando um pouquinho o sono. Além disso, também pode ter alucinações, que são os famosos pesadelos. Mas vale lembrar, gente, que todos esses sintomas que eu acabei comentando com vocês, eles apresentam em cada pessoa de uma forma individual, ou seja, não quer dizer que todo mundo vai ter esses sintomas. Não, muito pelo contrário. Acaba que o sono de cada pessoa vai ser alterado de uma forma diferente, tá bom? Eu só queria ressaltar para vocês, gente, que o sono ele tem um papel muito importante na recuperação das energias do corpo, ou seja, ele tem um efeito reparador para o nosso organismo, além de também ser muito importante para vários processos cognitivos, como por exemplo, memória, atenção e tudo mais. Então, a gente não pode negligenciar o sono, viu? Nossa, muito bom saber isso, porque eu sempre achei que isso era normal da idade. Verdade, seu Chico. Agora eu entendi o porquê meu sono piorou depois que eu comecei a tomar o Prolopa. Deve ser por isso, né? Vamos perguntar para o Rogério, porque fiquei curioso sobre o tratamento do sono. Oi, seu Francisco, é isso mesmo. Como eu havia comentado, a levodopa, apesar de ser o medicamento mais utilizado no manejo da doença de Parkinson, especialmente dos sintomas motores, muitas vezes ela traz como efeito colateral uma piora do sono. Dessa forma, existem outras estratégias de tratamento que podem ser utilizadas para a melhora do sono. Entre elas, nós podemos citar as estratégias medicamentosas, ou seja, existem medicamentos específicos para melhorar o sono, mas vale lembrar que esses medicamentos eles precisam ser prescritos pelo seu neurologista de confiança, tá bom?
Existem estratégias de higiene do sono, ou seja, alguns cuidados que nós podemos tomar para melhorar o sono, e a notícia boa é que o exercício físico melhora o sono. Existem vários estudos que comprovam que o exercício ele tem um efeito positivo sobre o sono. Inclusive, o exercício que a gente faz na fisioterapia não melhora somente os aspectos motores do corpo, acaba tendo uma influência positiva também no sono. Por isso que é muito importante realizar os exercícios e se movimentar. Quer dizer que a nossa fisioterapia que fazemos no grupo pode melhorar até o sono? Isso é muito bom! Verdade, Dona Amélia. Sabe uma coisa que eu gostaria de saber? Como deve ser para os nossos amigos essa questão do sono? Boa pergunta, seu Chico. Eu lembro que uma vez o pessoal do GPFIM fez uma avaliação do sono com algumas perguntas. Será que eles podem nos contar um pouquinho dos resultados? Olá, Dona Amélia e seu Chico, tudo bem? Meu nome é Gabriela e hoje vim contar que vocês não são os únicos a conviverem com esses sintomas. Muitas pessoas que também apresentam a doença de Parkinson vivem questões parecidas, como as que vocês me relataram. Então, hoje, para entendermos um pouco melhor, vou falar sobre o meu trabalho de conclusão de curso intitulado Estudo qualitativo sobre o sono em indivíduos com doença de Parkinson. Bom, tudo começa com uma dúvida, e a minha era: como é, para a pessoa com Parkinson, conviver com os distúrbios do sono, já que essa era uma questão que muitos de vocês pacientes traziam para nós do GPFIM. A partir disso, foi criado um objetivo a fim de entender o ponto de vista das pessoas com doença de Parkinson sobre as alterações no sono, através de uma perspectiva qualitativa, que nada mais é do que entender as alterações de sono a partir do ponto de vista e os relatos de vocês, pacientes, que são as pessoas que convivem diariamente com a doença e seus sintomas. Bom, mas como esse trabalho foi feito? Vamos lá. Ano passado, eu liguei para alguns participantes do nosso projeto e realizei algumas entrevistas. No geral, as entrevistas abordavam questões como a percepção das alterações do sono, segundo alguns entrevistados, como essas alterações do sono os afetavam no dia a dia e em convívio social, e como a fisioterapia interfere na qualidade do sono, segundo o relato de vocês, pacientes aqui do nosso GPFIM. A partir das entrevistas, alguns temas foram surgindo, foram levantados. E o que nós encontramos foram 7 temas, mas para não ficar muito extenso, eu vou falar de alguns apenas. O primeiro tema, ele fala sobre as principais alterações do sono percebidas por alguns de vocês. Então, aqui as principais alterações do sono percebidas foram os distúrbios do sono REM, a insônia, alucinações e muito sono durante o dia. No tema seguinte, ele fala sobre os aspectos emocionais relacionados às alterações de sono. Então, aqui, alguns de vocês disseram que questões emocionais e pessoais acabam impactando em uma boa noite de sono. Por exemplo, quando estamos ansiosos para algum evento ou estamos preocupados, nós acabamos tendo um sono ruim, um sono de baixa qualidade. No tema seguinte, ele fala sobre o impacto dos distúrbios de sono, sobre as atividades de vida diária e sobre os relacionamentos. Então, aqui, alguns de vocês afirmaram perceber alterações no cotidiano e no relacionamento familiar devido às alterações no sono, como, por exemplo, a necessidade de ajuda para algumas tarefas. E já nesse outro tema, ele fala sobre a fisioterapia e as alterações de sono. Aqui, alguns de vocês disseram que a fisioterapia, por meio do exercício físico, proporciona uma melhor qualidade de sono, pois ela promove um cansaço físico que resulta em uma noite de sono mais prolongada. Mas o que nós podemos concluir com tudo isso? Que as alterações do sono impactam na qualidade de vida,
nas relações familiares e sociais, nas atividades diárias e no humor das pessoas que têm a doença de Parkinson. E também que a fisioterapia ajuda na qualidade do sono. Bom, isso foi um pouquinho sobre o meu trabalho. Espero ter esclarecido as suas dúvidas, seu Francisco e Dona Amélia. Até a próxima. Dona Amélia, sabe o que eu tenho curiosidade de saber? Como ficou o nosso sono depois que começou essa pandemia? Eu senti que alguns dos meus sintomas pioraram. Eu também tenho essa dúvida, seu Chico. Sabe, eu fiquei sabendo que o pessoal do projeto GPFIM realizou uma pesquisa que avaliou o nosso sono nesse aspecto. Podíamos perguntar para eles, né? Verdade. Vamos conversar com eles e pedir para contarem um pouquinho sobre isso para a gente. Oi, sou Chico. Oi, Dona Amélia. Meu nome é Vitória. Me formei recentemente em fisioterapia pela UEL e fiz parte do projeto GPFIM. Então, nós tivemos essa mesma dúvida que vocês estão tendo agora, de qual foi o impacto do isolamento social na qualidade do sono de vocês. E por isso a gente realizou sim uma pesquisa. E além de avaliar isso, nós podemos observar quais foram os benefícios da intervenção de fisioterapia online, essa terapia semanal que a gente faz com vocês, os exercícios das cartilhas. Então, eu vou apresentar um pouquinho sobre esse trabalho para vocês agora. Ele teve como nome o impacto do isolamento social e a efetividade da telereabilitação na qualidade do sono de indivíduos com doença de Parkinson durante a pandemia da Covid-19. Então, como eu disse, o objetivo dele foi verificar o impacto do isolamento social e a efetividade da telereabilitação, que foram esses encontros semanais, essas terapias semanais com vocês, na qualidade do sono de pessoas com doença de Parkinson durante a pandemia da Covid-19. Ele foi realizado em duas fases. A primeira teve um momento de avaliação pré-isolamento, que foi aquela avaliação que foi feita lá na igreja antes de começar a pandemia, antes de começar o isolamento. E a avaliação durante o isolamento, que já foi esse primeiro contato que nós tivemos com vocês, já foi feito de forma online, por vídeo. Já a fase 2, ela foi composta por 5 etapas e foi nessa fase que a gente avaliou os benefícios do exercício físico, da fisioterapia por vídeo online na qualidade do sono de vocês. E lembram aquelas perguntas de como você classifica o seu sono, se você está tendo pesadelo, alucinação, se você levanta várias vezes para ir ao banheiro? Foram a partir daquelas perguntas, daqueles 2 questionários, que a gente realizou essa avaliação. Como resultado, na fase 1, foi encontrada uma menor sonolência diurna em vocês. Ou seja, vocês relataram menos cansaço, menos sono durante o dia, durante a pandemia. E, além disso, foi encontrado também um aumento da psicose noturna, ou seja, maior ocorrência de pesadelos, alucinações. O que é isso? São aqueles sonhos vívidos, aqueles sonhos ruins, aquela sensação de que você está vendo ou ouvindo alguém que não está ali. E isso pode ser explicado porque nesse período de confinamento, de isolamento, teve um aumento nos níveis de estresse e ansiedade, o que pode impedir com que vocês relaxem e consigam dormir durante o dia, explicando essa menor sonolência diurna. E também, nesse aumento, esse aumento do estresse e da ansiedade, aumenta a ocorrência de pesadelos, de alucinações. Além disso, já na fase 2, foi observada uma redução dos movimentos noturnos após a intervenção da fisioterapia, ou seja, após esse início dessa rotina semanal de realizar os exercícios, a gente conseguiu reduzir esses movimentos noturnos, esses movimentos da perna, ou virar demais durante a noite na cama, o que nos traz que a prática de exercício físico é capaz de influenciar positivamente aspectos referentes à qualidade do sono em pessoas com doença de Parkinson. Assim, esse estudo pôde concluir que o isolamento social apresentou impacto negativo na qualidade do sono de pessoas com doença de Parkinson, principalmente em relação à psicose noturna, e que o protocolo de fisioterapia por telereabilitação reduziu a ocorrência de inquietude noturna em pessoas com doença de Parkinson. Bom, esse foi o meu estudo, foi apresentado como meu TCC,
E eu espero que eu possa ter ajudado a responder um pouquinho da dúvida de vocês. Obrigada! Nossa, que legal! Como a mudança de rotina interfere no nosso sono, né? Sim, muito interessante saber sobre isso, mas eu ainda tenho algumas dúvidas. Por exemplo, quantas horas de sono é considerado ideal? O que podemos fazer para melhorar isso? E eu, como não durmo bem à noite, acabo cochilando à tarde e não consigo fazer todas as atividades domésticas. Verdade, seu Chico. Daí o pessoal da família pensa que é preguiça e fica difícil lidar com essa situação. Acho que o pessoal do GPFIM pode nos ajudar a tirar essas dúvidas. Dona Amélia, licença, mas eu vou perguntar. Queria saber quantas horas de sono é considerado ideal? Seu Francisco, segundo a Fundação Nacional do Sono, o adequado é o idoso dormir de 7 a 8 horas por dia. Tudo bem? E sobre a sonolência diurna? Como eu posso lidar com esse cansaço que me limita nas atividades da casa? Então, Dona Amélia, um dos principais motivos para a presença dessa sonolência diurna é o fato de vocês não terem um sono reparador durante a noite. Isso devido à presença de outros distúrbios do sono. Algumas dicas que podemos dar para vocês diminuírem esses sintomas é tirar uma soneca de no máximo 30 minutos durante o dia, o que vai fazer com que vocês fiquem mais despertos, tenham melhor desempenho nas atividades, além de também poder melhorar o humor. Ah, entendi. Vocês têm algumas dicas do que podemos fazer antes de dormir para termos um melhor sono? Bom, nós sabemos da importância do sono para a nossa qualidade de vida, né? E apesar dos distúrbios do sono estarem presentes na doença de Parkinson, existem algumas estratégias que podemos adotar para melhorar a qualidade do nosso sono. Entre elas, é manter uma rotina de sono regular, ou seja, estipular um horário certo para dormir e um horário para acordar. Além de evitar a ingestão de algumas substâncias próximo do horário de dormir, como por exemplo cafeína, álcool, tabaco e alguns alimentos mais pesados. É importante também reduzir as distrações no quarto, como por exemplo televisão e aparelhos celulares, porque essas luzes fortes elas podem dificultar o sono. E além disso, a prática de atividade física ao longo do dia, ela influencia positivamente na qualidade do nosso sono. Então, essas são algumas dicas que vocês podem adotar no dia a dia de vocês para melhorar a qualidade do sono. Espero ter ajudado vocês. E é normal nós idosos levantarmos várias vezes à noite para ir no banheiro? Seu Francisco, a resposta para essa pergunta é sim, pois com o envelhecimento, o corpo começa a produzir uma maior quantidade de urina durante a noite. E também, junto a esse processo de envelhecimento, o idoso começa a ter um sono mais leve, ou seja, ele começa a ter maiores despertares. Dessa forma, quando nós somamos um sono mais leve com maiores despertares a uma maior produção de urina durante a noite, o resultado é um idoso que acorda várias vezes para ir ao banheiro. Tudo bem? Nossa, Chico, hoje aprendi tanto com essa palestra. Eu também. Todas as dúvidas que eu tinha foram super esclarecidas. As minhas também. E muito obrigada, Rogério, Gabriela e Vitória, por explicarem tudo tão bem para nós. Muito obrigado, pessoal. Adorei terem vocês por aqui. Falando em adorar, sabe o que eu adorei também? As dicas que eles passaram para melhorar o nosso sono. Com certeza vou usar. Sim, já vou colocar em prática hoje mesmo. Ou melhor, agorinha. Vou dar uma soneca de no máximo 30 minutinhos para ficar mais disposto. Boa ideia. Acho que eu vou fazer o mesmo. Boa soneca e até a próxima. Tchau, até...